Olá, alunos! Estamos de volta agora para a nossa aula 4. A gente vai falar do famoso PCP, né? Planejamento e Controle na Produção. Então, como conteúdo que a gente tem para passar nessa aula, a gente vai estar verificando, né? Fazendo uma introdução ao planejamento e controle, falando dos tipos de planejamento e também abordando a influência da demanda de produtos pelo nosso consumidor, toda essa influência que a demanda exerce no planejamento de uma empresa, tá? Como objetivo final, a gente quer que vocês acabem essa aula, que vocês saiam dessa aula e sabendo identificar a importância tanto do planejamento quanto do controle nas organizações, tá bem? Então, pessoal, para a gente estar diferenciando planejamento e controle, é importante que a gente conceitue cada um desses termos, né? O que é planejamento? Planejamento é esse ato da gente analisar todas as informações necessárias para que a gente possa tomar decisões o mais embasadas possível, tá? Ou seja, quanto mais indicadores, quanto mais resultados vocês tiverem em mãos, mais embasada realmente fica essa decisão a ser tomada por um gerente de produção. Tudo bem? Então, outra função, outro perfil, né, que o gerente de produção deve ter, ele deve ter uma capacidade de analisar cenários futuros. Ele deve ser capaz de prever situações inesperadas que possam acontecer num futuro de curto, médio prazo ou até de longo prazo, para saber se adaptar, né, e fazer com que a organização reflita e seja flexível a ponto de se adaptar a esse novo cenário, tudo bem? Vamos a um exemplo do nosso dia a dia mesmo. Imaginem um celular que você comprou há pouco tempo. Vejam bem, para vocês estarem com esse celular hoje, pensem que ele já foi planejado há muito tempo, né? Então, o departamento de vendas informou ao departamento de produção o quanto desse celular que ele precisaria, né? O quanto de celulares o departamento de vendas precisaria para atender toda a demanda dos seus consumidores. Por sua vez, a produção informou ao setor de suprimentos o quanto de material seria preciso para que essa demanda seja atendida, né? Para que esses celulares estivessem sendo produzidos de acordo com o número esperado lá, detectado pelas vendas, ok? Então, assim que o setor de produção tem todos esses suprimentos disponibilizados, ele começa, né, a trabalhar todo esse sistema produtivo para que o celular esteja na mão do cliente, né, celular este que foi vendido pelo setor de vendas, né? Veja que são vários departamentos aí se interagindo em todo esse processo. O PCP, né, o Planejamento e Controle da Produção, ele tem justamente a função de coordenar a produção e o setor de suprimentos. Ou seja, eu preciso de suprimentos para produzir determinados produtos, certo? Isso tudo, lembram, conversando também com o setor de vendas, né, que vai ser responsável por estar verificando como é que está sendo a demanda por determinado produto, ok? Então é preciso que nosso planejamento e controle da produção seja responsável por manter o equilíbrio entre essas áreas dentro da empresa, tudo bem? Então, agora passando para o conceito do termo controle. Por que o controle existe, pessoal? Existe pelo seguinte: tudo que é planejado sempre é 100% cumprido? Nem sempre, né? E por que nem sempre? Porque existem circunstâncias, existem fatores que são externos à organização que não estão sob o poder de controle total dessas organizações. Então, muito daquilo que foi planejado não foi cumprido não por uma vontade da organização, não, pode ter sido por um ambiente externo, são o entorno que envolve toda a organização, né? São as legislações, é o cenário econômico, é o cenário político, tudo isso não está diretamente nas mãos da empresa poder controlar. Então, por isso mesmo, ela deve ser flexível e deve estar atenta, sabendo, né, ser flexível a ponto de se remanejar nesses novos cenários que estão surgindo, ok?
Pessoal, diferente do planejamento de longo prazo, o controle ele é mais no curto prazo, tá? Ele é mais imediato. O controle ele é necessário para poder lidar com essas variações que não estão tão previstas, né? Justamente para você voltar ao que era previsto antes, ok? Então, como exemplo aí, a gente tem uma situação que foge ao controle de uma empresa. Por exemplo, um fornecedor deixa de fornecer um determinado insumo, uma determinada matéria-prima. Então a empresa tem que saber ser capaz de se adaptar, de ser flexível a ponto de buscar novos fornecedores para essa matéria-prima, para que o processo produtivo não seja prejudicado, ok? Então veja só, o Slack ele faz uma comparação bacana entre planejamento e controle. O planejamento é o trilho pelo qual o trem deve andar. E o controle, ele deve ser capaz de fazer com que o trem ande realmente nesses trilhos, né? Então, por isso mesmo, ele defende, né, que planejamento e controle devem andar juntos. Será que existe um só tipo de planejamento? Quantos tipos de planejamento existem? Nós temos, pessoal, 3 tipos de planejamento. Planejamento a longo prazo, planejamento de médio prazo e planejamento de curto prazo. Vocês lembram da pirâmide, né? Com os níveis tático, estratégico, operacional. Então, esse planejamento também está relacionado a esse nível das empresas, né? Relacionado a essa pirâmide de poder. Então, o que a gente pode falar desse planejamento de longo prazo? O planejamento de longo prazo ele é definido pela cúpula da organização, pelo topo da pirâmide, né? Pelo nível estratégico de uma organização. Então, o planejamento de longo prazo define objetivos, define onde a empresa pretende chegar, ok? Nessa fase ainda, o controle ainda não existe, justamente porque as ações ainda não estão sendo implementadas. Então, o controle não é tão necessário no planejamento de longo prazo, tá? Então, um exemplo aí de um planejamento de longo prazo é uma determinada empresa, ela pretende chegar aonde? Ser a maior empresa de barcos em 10 anos. Esse é um exemplo de planejamento de longo prazo. Já um planejamento de médio prazo está relacionado às ações com maior nível de detalhamento, ou seja, ela alinha os seus recursos disponíveis de modo a atender o plano maior da organização, a estratégia maior, ok? Então, nessa fase também é preciso um maior controle das ações para que aquilo que foi previsto seja realmente executado, ok? Como exemplo aí que a gente pode trazer é o número de pessoas a serem contratadas, máquinas e equipamentos que serão necessários para estarem sendo utilizados em um determinado sistema produtivo, ok? O planejamento a curto prazo, que é o último aí que a gente tem, são aquelas atividades mais rotineiras, são as decisões que são tomadas em todo momento, né? São decisões mais do dia a dia. Então, pessoal, como são decisões tomadas rotineiramente a todo momento, nesse tipo de planejamento, o controle é fundamental, tá? Diferente do planejamento de longo prazo, onde o controle ainda não aparece, ok? E cada tipo de planejamento existe, né, uma peculiaridade, ok? E aí entra, pessoal, um conceito que é fundamental para a gente fazer o planejamento de qualquer organização. O estudo de quê? Da demanda. Por que a demanda é tão importante para a gente estar definindo o nosso planejamento? O que é demanda? A demanda não é a quantidade de um determinado bem ou serviço que vai ser desejado ou solicitado pelo mercado consumidor? Então, com base nisso, a gente tem que produzir, né, os nossos produtos, os nossos bens, de forma a atender a essa expectativa dos nossos clientes. Tudo bem? Então, a gente entende que a demanda ela é o start, a demanda dá o início da ação planejada. Por quê? Sem demanda, fica difícil a gente planejar algo para a nossa organização, não fica? Então, quanto mais, pessoal, quanto mais assertiva, quanto mais verdadeira, quanto mais real for essa previsão da demanda,
logicamente fica muito melhor para a empresa poder planejar e depois controlar aquilo que foi planejado, correto? Então aqui a gente traz um exemplo. Imagina vocês gerenciando, né, você ser um gerente de produção, por exemplo, de um hotel. Então, você precisa saber que em determinada época do ano, né, geralmente é alta temporada, janeiro, julho, dezembro, há um pico na ocupação dos quartos de um hotel, não é isso? Então, essa informação que você tem fará você se planejar melhor para poder atender a toda essa demanda, tudo bem? É o próprio mercado, são os próprios consumidores que estão fornecendo essas informações para os profissionais da área de produção, para eles ficarem atentos e se planejarem melhor, ok? A demanda, ela também pode acarretar alguns probleminhas. É preciso ter cuidado para não se gerar excesso de estoques. Excesso de estoques também gera dinheiro parado, não é? Então, o excesso de estoques de produto acabado e também de matéria-prima pode ser um problema. Daí a importância da gestão, né, dessa demanda para que não haja estoque parado numa organização, tá? Outra coisa, se você tem muitos colaboradores, muitos funcionários que foram contratados baseado em uma demanda que não é tão real, você pode ter um número excessivo de colaboradores e a empresa pode estar gastando um dinheiro que é desnecessário, né? Outra questão também relacionada à demanda que o profissional da produção tem que estar atento é a questão da sazonalidade. O que é sazonalidade? Né? É um período instável da demanda. Ou seja, como eu falei na questão dos hotéis, existe um pico, né, na maioria deles, né, em alta temporada, nos meses de férias, né? Então, essa demanda pela ocupação dos quartos, ela é muito sazonal. Assim como vendas de chocolate durante a Páscoa, assim como venda de sorvetes no verão, assim como venda de ar-condicionado também no verão. Então, esses produtos são sazonais. É preciso que haja um cuidado especial, considerando toda essa instabilidade da demanda que é variada em determinadas épocas do ano, ok? A gente pode concluir que a demanda, ela é esse estudo necessário para se planejar de forma a oferecer produtos, bens e serviços ao seu cliente, ok? Então, a partir desse estudo da demanda é que as decisões de produção poderão ser tomadas dentro de uma organização. Então, a gente pode ver que a demanda é muito importante dentro do planejamento, dentro de um sistema de logística na empresa, ok? Pessoal, a gente encerra a aula aqui, mas antes só para resumir o que a gente viu hoje, a gente trabalhou o PCP, né, o Planejamento e Controle da Produção. Ele é responsável por estar equilibrando, né, as áreas de suprimentos, compras, venda dentro de uma organização. A gente viu também que existem 3 tipos de planejamento: planejamento a longo, médio e curto prazo. Vimos também, por fim, que a demanda influencia fortemente o planejamento de uma empresa. Estamos terminando essa aula aqui, nos vemos em breve.